Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. HGCR11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de recebíveis, ele é um fundo imobiliário de papel. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 104,23. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 11,72%. Ele vem sendo negociado a um PVP de 1,04. Isso significa que ele está 4% mais caro do que ele realmente vale. E é um fundo que vem sendo negociado com altíssima liquidez. Ele negocia em média 3,5 milhões por dia. E é um fundo também que vem com variação positiva de 13% nos últimos 12 meses. Esse é um fundo bem antigo, tá? Que tem bastante histórico. E aqui no site a gente consegue ver os últimos 5 anos. Esse é um fundo de base R$100. Então, fundos de papel, você tem que ficar atento quanto que é o seu valor patrimonial, porque ele sempre vai buscar ali o seu valor patrimonial. Lá nos idos de 2019, o mercado estava muito eufórico. Como a taxa Selic estava muito baixa, o pessoal estava buscando ativos, então a bolsa ficou cara, tanto fundos imobiliários quanto ações. Então esse fundo chegou a ser negociado ali por incríveis R$120, e lá no finalzinho de 2019, ele ainda foi negociado acima de R$130, um ágio muito caro. E aí, ocorreu a situação pandêmica, as cotas do fundo foram jogadas para R$90. Imagina quem comprou a 130, 133 e teve que vender ali a 90 desesperadamente, né? Então, o fundo demora um pouco, mas ele se recupera, volta até a patamares de R$100, 110, né? E ele ficou oscilando entre 100, 110, 100. E agora ele vem um bom tempo nessa lateralização. Então, de novo, ele beliscou os R$100 mais ou menos em setembro do ano passado. E agora ele está lateralizado nessa faixa de 103, 104, R$105. Continuando no site, a gente vê algumas informações, como o nome, o CNPJ, é um fundo para investidor em geral, títulos e valores imobiliários, ele é um fundo de papel, prazo indeterminado e gestão ativa. No quesito de taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial, e não há que se falar de vacância para fundo de papel. É um fundo que conta com mais de 103 mil cotistas, ele tem mais de 15 milhões de cotas emitidas, ele vale 100. E o patrimônio do fundo está em 1 bilhão e 550 milhões. E o último dividendo anunciado pelo fundo foi de 95 centavos. Continuando aqui agora, a gente vê sobre o yield médio do fundo. Então, em momentos em que a Selic estava muito baixa e esse fundo estava também muito mais caro, você vê que o yield médio do fundo era na casa de 0,6, tá? Até um pouco menos. E aí ocorreu o fenômeno das suas cotas caírem e o dividendo dá até uma melhorada. Então ele veio numa melhoria do seu dividendo. Então, o yield médio hoje do fundo está na casa de 0,9, mas por alguns momentos ele chegou a entregar ali próximo de 1,20. Nominalmente dizendo, é o que eu falei para vocês, o dividendo do fundo não era muito alto, mas ainda assim, por ser um fundo seguro, né, ele ficou muito caro nesse período aqui. Então, ele vinha com dividendo, teve uma queda durante a situação pandêmica, mas como começou a bater a inflação, aí tem uma disparada nos dividendos do fundo. Como agora, entre aspas, houve um controle da inflação, ele começou a recuar a entrega dos seus dividendos. Nominalmente dizendo, o que a gente observa? Recentemente, o fundo chegou a entregar 1,10, foi caindo para R$1, e agora as últimas entregas estabilizaram, né, em 95 centavos. No dia 31 de maio, o fundo pagou no dia 14 de junho essa quantia, e como os vídeos aqui são gravados com 2 semanas de antecedência, seguramente quando esse vídeo for ao ar, já vai ter sido anunciado os dividendos de junho para serem pagos em julho. Eu acredito que o fundo tem a capacidade de, por enquanto, ainda manter esses 95 centavos. Mas, se não houver uma disparada da inflação, pode ser que caia abaixo desses 95 centavos aí a distribuição do fundo. Continuando aqui, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. Então, aqui, só nos últimos 5 anos, a gente vê que o fundo vem com uma boa rentabilidade, bem em linha com o CDI do período, acima do IPCA, do IFIX e um pouco abaixo do IDIV, que foi de 56% no período. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal aí conta com um clube de membros.
tornando-se membro dos nossos canais aí, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, acessível e irrisório, mas que para o canal faz muita diferença. Além de vocês nos ajudarem imensamente, vocês ainda têm acesso antecipado a vídeos, participa do grupo do Telegram, tem preferência quando pede um vídeo e ainda tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. A nossa planilha é um ótimo produto, barato, acessível, com muitas funcionalidades. Essa planilha ela vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda, vai te ajudar a organizar os seus ativos e vai te ajudar até um poder decisório para você decidir em quais ativos investir. Adquira a planilha, porque, além de tudo, você ainda nos apoia financeiramente. Por fim, nós contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos FIAGROS. São e-books de ótima qualidade, baratos, acessíveis, com conteúdo muito agregador e também, adquirindo os e-books aí, vocês nos apoiam financeiramente. Nós estamos fazendo serviço, prestando consultoria, mentoria, estruturação de carteiras. Se você tiver interesse de alguma coisa nesse sentido, manda uma mensagem aí para o e-mail do canal ou para o nosso Instagram. Pode ser que eu consiga te ajudar de alguma maneira. Só lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos a nossa maneira de investir, o nosso racional nos investimentos. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial, é um relatório bem recente, tá? Eu vou direto para o final do relatório porque, entre aspas, como se fosse um ponto negativo da gestão aí, eles trazem só lá no final as questões de taxas. Então esse fundo já passou por 9 emissões e as taxas que o fundo cobra é 0,8 de administração e eles têm performance se eles baterem 110% do CDI. O que eu não acho uma performance tão bacana assim, nessa história de um fundo indexado a IPCA. Colocar performance indexada a CDI, eu não vejo isso como sendo algo tão bacana. Continuando no site, a gente vai ver assim algumas informações. Então o fundo vale 100. Na época de fechamento do relatório, ele estava até um pouquinho mais caro, 105. Hoje ele está 104. É um fundo de 1 bilhão e 600, arredondando, 103 mil cotistas. Essas informações a gente já tinha visto anteriormente. Aqui a gestão vai falar um pouco do resultado. Eu vou ler várias informações de formas resumidas. E eu acho que se você tiver interesse nesse fundo aqui, sugiro que você pause aqui e dê uma olhada nessa parte com atenção. Ele fala que no dia 14 de junho será pago, foi pago 95 centavos aos cotistas. E aqui ele fala o que variou para cima ou para baixo em relação aos meses anteriores. O número de investidores vem crescendo timidamente, mas está crescendo. O fundo apresentou em maio o resultado total de 14 milhões, ou 91 centavos por cota. E ao final o fundo detinha 48 centavos de resultados acumulados no semestre anterior e ainda não distribuídos, além de 74 centavos de inflação acruada, o que totaliza 1,22, frente a 1,18 anterior, então ele aumentou um pouquinho essa reserva do fundo aí. No mês de maio, ocorreu um resgate antecipado aí, pagaram antecipadamente ao fundo, e aí o que o fundo fez? Pegou esse dinheiro extra que surgiu e amortizou, fez um pagamento antecipado daquelas compromissadas reversas, da alavancagem que o fundo faz aí. E aqui o movimento que a gestão tem feito é que durante o mês de maio, continuamos aumentando a exposição em IPCA. E aqui, lá na frente, a gente vai ver isso em forma de gráficos, tá? Eu acredito que a inflação vai, infelizmente, subir, vai disparar no Brasil. E aí o fundo, a gestão, antecipadamente já tem começado a aumentar a sua exposição a IPCA. Então eu vejo que fundos de papel indexados a IPCA vão voltar a ser apreciados e vão voltar a pagar bons dividendos. Quem já está posicionado, está comprando ativos agora descontados, se realmente esse cenário se concretizar, da inflação subir e a inflação disparar, pode ser que ele tenha apreciação tanto da cota quanto de bons dividendos futuros. Carteira e mercado, ele fala sobre as movimentações, o que ele aumentou a posição, o que ele vendeu. E aqui ele fala nas relações com investidores, que ocorreu o fechamento, a finalização lá da questão da Pátria, A Pátria conseguiu agora formalizar a compra da gestão CSHG, realmente foi aprovada aí pelos cotistas. Continuando aqui, a gente chega na DRE, Demonstrativo de Resultado de Exercício. Então é aqui que eu gostaria de falar para vocês sobre as questões do resultado. Abril, o fundo teve de resultado bruto 15 milhões e ele distribuiu 14 milhões e 600. Então ele teve um resultado até superavitário. Mas em maio, o fundo teve de resultados 13 milhões e 900 e entregou 14. Então o fundo meio que está começando a pegar um pouco das reservas, tá? Isso no longo prazo ele vem comendo um pouco das reservas, eu vou mostrar isso aqui já para vocês. Por isso que eu acho que, se não houver uma disparada da inflação, acredito que pode chegar em algum momento futuro aí, até o final do ano, que haja uma diminuição nos rendimentos entregues pelo fundo. Aqui nós vamos calcular o que eu faço sempre. Nós vamos ver aqui, despesas operacionais.
Então, no acumulado dos últimos 12 meses, o fundo gastou 14 milhões, que foi para o bolso da gestão. Vamos ver o que esses 14 milhões representam frente ao total que o fundo recebeu ali de 199 milhões. E aí a gente vê na prática os impactos das taxas da gestão. Então vamos lá, ó, 14 milhões 763, que eu vou arredondar para 764, vezes 100, dividido por 199 milhões, 499. Então, as despesas do fundo estão representando ali 7,4%, uma taxa totalmente ok, bacana. E aquilo que eu falei para vocês, ó, o fundo vinha distribuindo 1,20, 1,10, R$1,95, né? Agora. E o que a gente observa com as reservas do fundo? Ó? 77, 66, 64, subiu um pouquinho, mas caiu, subiu um pouquinho e voltou a cair. Ou seja, talvez a capacidade geracional do fundo hoje esteja mais próxima a 91, 92 centavos, 89 centavos, do que esses 95 que ele está entregando. Então, se não houver, eu acho que vai acontecer. Se não houver um aumento na inflação para o fundo começar a pagar mais, pode ser que em algum momento ele comece a diminuir um pouco as distribuições que ele vem fazendo. Continuando aqui, ele traz sobre a rentabilidade, né? No longuíssimo prazo, o fundo vem com rentabilidade de 400%, enquanto o CDI do período foi de 253%. Aqui ele mostra sobre liquidez, número de cotistas. O número de cotistas já chegou a ser bem maior, né? 104 mil, 106 mil. E teve uma queda recente aí do número de cotistas, mas voltou a crescer recentemente. Continuando aqui, a gente vê o portfólio do fundo. Eu gostaria que todas as gestoras trouxessem um acumulado dessa maneira aqui, ó. Então aqui você bate o olho rapidamente e vê as maiores posições, ó. Almeida Júnior, ele tem ali 5,99 Almeida Júnior. Vamos arredondar para 6. Cuidado, ele tem mais Almeida Júnior, só que agora é IPCA, ó, a 3,75. Então, o fundo tem uma exposição ao Almeida Júnior em quase 10%. Mas, pelo menos está claro aqui, ó, tá, sabe, bem tranquilo. Outro que ele tem exposição duplicada, ele tem exposição, ó, ao JFL aqui, ó, Lorena, 4%, JFLPs, mais 3%, ou seja, aí já dá 7% de exposição. Mas, fora isso, as duas maiores exposições, pelo que eu percebi, são essas, e eu não vejo como sendo algo muito, muito grave, algo danoso para o fundo aí, não. Então aqui a gente vê que o fundo tem sim um pouco de alavancagem, um fundo de 1,5 bilhão, ele vai ter ali 100 milhões de alavancagem, então é algo quase que irrisório. Ao contrário do CPTS, que tinha uma alavancagem elevada, né? Esse aqui ele tem alavancagem, essa alavancagem aqui não atrapalha tanto assim o fundo. E aqui mais abaixo ele mostra o resultado da alavancagem. O que tem gasto com alavancagem, só que aqui é acumulado, né? Então ele vem com um acúmulo aí de 62 centavos aí de gasto com alavancagem. E aquilo que eu já falei lá no início do vídeo. O fundo, que antes era quase que meio a meio entre CDI e IPCA, 59,41, atualmente, a posição atual, é 73% IPCA e 27% CDI. Por quê? Pode ser que agora a CDI, a Selic, né, mantenha-se de lado, talvez ainda haja algumas quedas, mas eu acho que é inevitável que ocorra a alta da inflação. Então o fundo, na minha opinião, né, quem sou eu? Eles são profissionais, eu sou um Zé Goiaba. Na minha opinião, o fundo faz um movimento assertivo, porque é mais fácil que seja mais concretizado a alta da inflação do que a queda da Selic, né? E ainda assim, pelo menos deve se manter um pouco de lado a Selic aí. Então, eu vejo como sendo bacana essa exposição em IPCA. Aqui ele mostra exposição por setores, né? Hoje, 17% é do setor residencial, 0,3% é quase nada, saúde, 36% setor logístico, 6% hotéis, 39% dos seus devedores, setor de varejo, e 1% do setor educacional. É um fundo também que tem diversificação por securitizadoras, então ele tem diversas securitizadoras aí no seu portfólio, e ele faz classificação de rating, apesar disso aqui eu não dar tanta importância. Rating é o risco de crédito dos seus devedores, então é um fundo que tem devedores também com ótimo risco de crédito. Aqui a gente vê por onde ficam os seus devedores, né, a diversificação geográfica. A gente vê que é um fundo que ele tem uma certa concentração pelo centro/litoral, né? Centro-oeste aqui, litoral, somente o Ceará de Nordeste, né, e Bahia. Então ele tem uma exposição mais centro-oeste aqui, litorânea, né? Mas é também totalmente tranquilo. Ele fala sobre LTV, a taxa que ele tem, né? Então 72% do seu portfólio está indexado a uma taxa de IPCA mais 7, e ali 27% do seu portfólio está indexado a uma taxa de CDI mais 3,5. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal.
Se você não quer ou não pode nos ajudar de forma financeira, considere nos ajudar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa meta. Comenta aí pra nós. E aí? Você conhecia esse fundo imobiliário? Você tem ele ou gostaria de ter esse fundo imobiliário no seu portfólio? Na minha humilde opinião, esse é um dos melhores fundos de papel do mercado. Contudo, justamente por ele ter essa qualidade que ele tem aí, por ele ser de uma ótima gestora, ter um fundo seguro, que dificilmente você vai passar por problemas nele, justamente por causa disso, e ele é meio que negociado sempre careiro, sabe? Então, recentemente eu tive chance de trazer ativos para o meu portfólio, mas eu não escolhi esse ativo justamente por assim. É muito bom. Se você não quiser ter problema, você não vai ter. Mas ele sempre é negociado um pouco com ágio e tal, então eu preferi não tê-lo nesse momento. Mas eu acho que para quem não quer ter problema, é uma ótima escolha, uma ótima opção. Então eu não tenho, por enquanto não dá para eu ter, mas se eu tivesse alguma oportunidade, pode ser que se calhar ele cair e nesse momento eu tiver chance de colocar na minha carteira, eu seguramente colocaria. Agora atenção, o fato de eu estar falando positivamente a respeito do fundo não significa que ele seja bom ou ruim, e nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou indicação do ativo. Vai estudar o ativo para que você chegue às suas próprias conclusões. Nós temos aí um canal secundário, o canal Mu Notícias, e o nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos e monetizar esse canal. Nós já chegamos à nossa primeira meta, que era ter 50 inscritos, e agora nós temos a meta de chegar a 100 inscritos. Então vai lá no canal, se inscreva e nos ajude aí a bater essa meta de 1000 inscritos. Desde já, muito, muito obrigado. Todos os nossos canais são presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que tudo isso ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Eu gostaria de reforçar, reiterar o recado do início do vídeo. Se você precisar de ajuda para mentoria / consultoria ou estruturação de carteiras, deixa uma mensagem aí no nosso e-mail ou no Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. E eu não faço indicação de ativos. Aqui nós voltamos para o relatório gerencial e a questão de como a gestão prefere organizar os seus ativos, tá? Eu preferiria se fosse por maior exposição do patrimônio, mas como ele já trouxe as suas exposições lá em cima, né? Então aqui a gente vê um por um os devedores do fundo. Então eu sugiro que se você gostar do fundo, essa parte você dê uma estudada com um pouco mais de atenção. E aqui a gente chega no finalzinho do relatório, onde é uma das partes que eu acho que você tem que ter mais atenção. Mas eu acho que as pessoas não dão tanta atenção aqui nessa parte, tá? Então aqui, ó, CRI pulverizado 2. O fundo tem 0,05% alocado nesse ativo. São vários devedores, é como se fosse esse pessoal que junta vários contratos, ó, diversos empreendimentos residenciais de incorporação. Então é pessoas que devem apartamentos, ó, no Distrito Federal, Bahia, Goiás, Minas, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo. Então são diversos devedores no país inteiro. Esse outro aqui é a mesma ideia, ó. Então, ó, é IGPM mais 8, IGPM mais 8. São ativos pulverizados, né? Com ótima classificação de crédito. E as garantias que foram dadas, ó. Fundo de reserva, fundo de despesa, alienação fiduciária. Aqui eu gostaria de saber se seria alienação fiduciária dos imóveis ou não, tá? E subordinação sênior, né? Em ativos mais sérios, essa questão de ser sênior, mezanino, júnior, isso importa, tá? Porque lá nos casos de HCTR, DEVA e tal, não valeu de nada, mas em ativos sérios isso faz total diferença. Então eu sugiro que se você tiver interesse, vai estudar os ativos do fundo, afinal de contas, é aqui que você está colocando seu dinheiro a risco. Ó. Nesse aqui, ó, Swiss Park AGV, o que foi dado como garantia? Aqui sim, ó, alienação fiduciária dos lotes, no valor de 15 milhões. Então aqui, se der problema, o fundo pega um ativo real, pega o próprio lote e depois pode vender esses lotes aí. Então eu gosto quando a alienação fiduciária é próprio imóvel, tá? Eu vejo isso como sendo uma alienação forte, uma alienação mais segura. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês aí que nos ajudam, seja de forma gratuita ou de forma financeira. Considere ir lá no canal Mu Notícias e se inscrever, porque isso vai nos ajudar imensamente. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e...
Fui! Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to